Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor na segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Segunda carta, Timóteo, capítulo 3. Há um tempo atrás, alguns meses, ali no Florence, nós tivemos umas 3 ou 4 quartas-feiras de instrução bíblica falando sobre amor. E em um desses dias que eu estive ministrando, eu usei esse texto para falar sobre a falta de amor. E recentemente, no aniversário do Vila Vitória, o pastor Pablo mencionou esse texto e me chamou a atenção no dia, e eu fui rever ali as anotações que eu tinha feito para a ministração ali do Florence, e o Senhor vem falando bastante comigo a respeito desse texto, que diz assim, para aqueles que já encontraram, pode acompanhar, capítulo 3, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Somente até aqui. E me chama muito a atenção esse texto, quando eu estava ministrando ali no Florence, e depois o pastor Pablo citou, eu marquei para reler de novo, e fiquei num processo de leitura nesse texto. E o início do capítulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aqui era uma carta de Paulo para Timóteo. Mas se a gente parar para pensar, esse tempo está vindo sobre nós, tempos difíceis e trabalhosos. E como enfrentar o fim dos tempos? O tema dessa mensagem eu coloquei como afasta-te, afasta-se. Porque quando a gente termina de ler aqui o versículo 5, é bem claro que diz, destes afasta-te. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso num calabouço romano, na sala da espera do martírio, e a fornalha da perseguição contra a igreja estava acesa. Paulo dá suas últimas recomendações a Timóteo, um pastor jovem, tímido, sobre como enfrentar vitoriosamente o tempo do fim, os dias maus, os tempos trabalhosos, os últimos dias. E esses últimos dias são duros, difíceis, furiosos e violentos. E eu não sei se nós estamos sensíveis a entender que nós estamos vivendo isso hoje. Se você parar para pensar, se você parar para analisar, estamos vivendo dias duros, difíceis, furiosos e violentos. O pastor Carlos acabou de fazer uma oração aqui pelas crianças, onde ele intercedendo pelas crianças, e eu acredito que muita gente intercedendo pela vida das crianças por causa dos fatos que nós estamos vendo. Por causa da situação que nós estamos vendo, dos ataques. Irmãos, nós estamos vivendo isso os dias de hoje, dias furiosos e violentos. Nós precisamos acordar.
Paulo, ele estava aqui algemado, colocado na prisão, como um prisioneiro comum por causa da sua lealdade ao Evangelho. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É um homem que, de fato, se agarrou com a verdade e foi até o fim sofrendo por causa dessa verdade, por causa do Evangelho. Embora, quando o Senhor o chamou, disse que ele ia padecer mesmo. E nós, será que estamos dispostos a padecer também por esse Evangelho? Ou nós estamos na descrição desse texto? Homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pai e mãe. Irmãos, pelo amor de Deus, o que tem de homem adulto sendo desobediente a pai e mãe, não é porque você saiu da sua casa, não é porque você tem a sua família, que você tem que ser desonroso com os seus pais. Eu tenho 38 anos. O mês que vem eu vou fazer 39. Até hoje, quando eu ligo para os meus pais, eu peço a bênção para eles. Até hoje, mesmo não morando com eles há mais de 20 anos, se o meu pai me der um conselho, se ele falar, não faça isso, filha, eu não vou fazer. Por que isso, irmã Silene? Porque eu tenho que cumprir o que a palavra de Deus diz. Nós não podemos ser desobedientes aos nossos pais. Será que nós não estamos vivendo isso? Ou será que nós estamos como Paulo, com sua lealdade ao Evangelho, e ainda instruindo Timóteo, como deveria fazer diante dessa situação? Será que podemos refletir sobre esse texto? Nesse texto, ele quer enfatizar que a oposição à verdade não é uma situação passageira, mas uma característica real. Uma característica real. Uma característica permanente da presente era. Tanto aqui, para essa igreja, quanto para nós nos dias de hoje. Como para nós nos dias de hoje. O caos da sociedade é o resultado daquilo que os homens são. Pois os homens são egoístas. E não é o meio que corrompe o homem, é o homem que corrompe o meio. O ser humano não está corrompido por causa do mundo ao redor. O mundo está corrompido por causa do ser humano, por causa de nós. O mal não vem de fora, vem de dentro do próprio homem. É do coração humano que procede todo o mal. A sociedade rendida ao pecado é apenas um reflexo do próprio homem pecador. A decadência da sociedade está relacionada com o que os homens são e, consequentemente, com o que os homens fazem. Nessa descrição do apóstolo, a sociedade está em decadência, porque os homens estão invertendo os valores de Deus. Paulo diz que as pessoas direcionam seu amor para si mesmas, para o dinheiro, para o prazer, o poder, para o sexo. Irmãos, vocês não têm noção de como isso é real. De como isso é real. Eu não sei se é do conhecimento de vocês,
Mas existem pessoas levantando uma bandeira de que é crente, de que é evangélico, fazendo shows e fazendo coisas terríveis, coisas horrorosas, dizendo que Deus está recebendo aquilo. Eu não posso nem falar porque tem adolescente aqui no meio, eu não quero nem que procure ver isso. Mas, de fato, são atos abomináveis aos olhos de Deus. E dizem que estão adorando a Deus, é um show, onde tem práticas que a palavra de Deus diz que é pecado. O que é isso, irmã Silene? É os tempos violentos, furiosos, que está batendo a nossa porta. E aí, qual é a sua? E aí, em que lugar que você está? Qual é a posição que você está? Daquele que defende o evangelho, daquele que exorta? Ou você está incluído e ingressado nessa impiedade dos últimos dias? Sociedade do resultado ao qual os homens são egoístas. Aonde não tem mais prazer na palavra de Deus, mas sim no dinheiro, no prazer, no poder. O que está essencialmente errado com essas pessoas? É que seu amor está mal dirigido. Em vez de serem, em primeiro lugar, amigos de Deus, são amantes de si mesmo, do dinheiro e do prazer. E nós sabemos muito bem que a palavra de Deus ordena que amemos o Senhor acima de todas as coisas. E que amemos o nosso próximo como a nós mesmos, como está ali em Mateus 22, a partir do 34. Mas se amarmos a nós mesmos acima de tudo, não amaremos a Deus nem ao nosso próximo. Nesse universo, há Deus, pessoas e coisas. Nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas os valores estão invertidos. Estão se adorando a si mesmo, ignorando a Deus, amando as coisas e usando as pessoas. E este é o triste diagnóstico da nossa sociedade. Diagnóstico de uma conduta moral corrompida. De uma conduta moral corrompida. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O diagnóstico que Paulo dá da sociedade é sombrio. É muito sombrio. Qual é a descrição que Paulo faz da sociedade? Conduta moral em relação a nós mesmos. Pecados mencionados aqui estão relacionados com o ser humano. Está relacionado conosco. Os homens serão egoístas. Significa literalmente amantes de si mesmo. As pessoas são narcisistas. Estão se tornando narcisistas, amam a si mesmo e só se importam com o seu próprio bem-estar. São como um ouriço, tem veludo por dentro e espinhos por fora. Essa tendência à idolatria do eu tem arrebentado com os relacionamentos na família, na igreja e na sociedade. No momento em que a pessoa torna sua vontade, seu desejo o centro da sua vida, ele destrói a relação com Deus e com o próximo. Uma vez que a pessoa se afasta de Deus, desobedece a Deus, não ama mais o Senhor nem o próximo, se torna impossível esse ser
se assegurar em Deus. A essência do cristianismo não é o egoísmo, mas o amor ao próximo. Mas amor ao próximo. O texto diz que são egoístas, são avarentos, fanfarrões, pessoas presunçosas, soberbas. Nós vemos pessoas tocando trombeta, proclamando virtudes que nem tem. Nem tem. Irmã Silene, por que você diz que nem tem? Mas que se apresentam como fortes, mais sábias, mais ricas, que sabem a verdade, porque tudo vem de Deus. Nem tem, mas se apresenta dessa forma, tudo vem de Deus. Se você está usando incorretamente, de forma errada, aquilo que Deus tem depositado sobre a sua vida, você não tem. Você não tem. Nós vemos os homens arrogantes, os soberbos, é aquele que se mostra por sobre os demais, que olha para os outros, se achando melhor, no palco da vaidade, vive de nariz empinado. Sabe andar de tamanco alto? Sabe quando a gente está no baixo, aí igual eu, sou baixinha, eu quero ficar alta para poder abraçar os irmãos aqui que é alto. Aí a gente vai para o salto alto. Vive no tamanco alto. Quer ter uma visão alta. Arrogantes são aqueles que têm mania de grandeza e verem em si mesmo. E verem em si mesmo como superiores aos demais. Nutridos, certo, de desprezo por todos. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de chegar num lugar onde tem pessoas assim, arrogantes, soberbas. E as pessoas, elas se sentem tão grandes, elas se colocam nesse tamanco alto, que você entra no ambiente, aquele ambiente não te faz bem. E às vezes é necessário você sair. É necessário você se afastar. Como terminou o versículo que eu li. Destes, afasta-se. Se afaste. Desses que estão sendo nutridos por essa arrogância. Por essas pessoas soberbas. E sabe o que mais me deixa triste? É que essas pessoas soberbas não são do mundo. E não estão lá no mundo. Essas pessoas estão dentro das igrejas. Veste uma roupagem de crente. Estão, muitas das vezes, lado a lado conosco, nós dividimos espaço. Ou às vezes nós vemos, nos ambientes a qual nós frequentamos, a essas pessoas Deus resiste. Gostaria que colocasse 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 na tela para mim, por favor. Da mesma forma, jovens, sujeitam-se aos mais velhos. Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Tem uns que estão soberbos, mas concede graça aos humildes. Esses, o Senhor rejeita.
Se a gente der continuidade no texto aí. O Senhor rejeita. Homens que não terão domínio de si, sem domínio próprio. São indivíduos escravos de si mesmo, dominados por suas paixões, desejos, vícios, são escravos da ira, da língua, do sexo, das drogas, da prostituição. O homem ele pode chegar a um grau em que, longe de autocontrolar-se, se converte em um escravo de um hábito ou de um desejo. E esse caminho é inevitável. Por quê, irmã Silene? Porque é o caminho da ruína. Você vai chegar à ruína se você for um homem que não tem domínio de si, sem domínio próprio. Porque ninguém pode dominar nada a não ser que, em primeiro lugar, domine a si mesmo. Que nós possamos pensar sobre isso. Nós vemos a conduta moral em relação ao próximo. Nós vemos Paulo mencionando pecados. Homens que serão implacáveis, sem trégua, sem acordo, sem perdão, irreconciliável, cujo ódio arde como fogo no seu coração. Irmã Selene, tem certeza que existe isso? Não está falando do povo do mundo, não. É da igreja mesmo, são irmãos. São pessoas que nós damos a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. São pessoas que são implacáveis, irreconciliáveis. Pessoas que se deixaram ser levadas por uma ira que arde dentro de si. Trata-se de uma ira que não cessa de arder dentro de si. Como assim? Sem perdão, sem acordo, sem trégua? Então, existe. E o pior é que ainda acha que está certo. O pior é que nós achamos que estamos certos. Podemos referir-se ao homem que abriga um ódio tão profundo e implacável, que nunca chegará a um acordo com quem tem discutido. Ou que pode significar que esse homem tem tão pouca honra que chegará a romper e a considerar os termos de um acordo. Não tem mais essa coisa de parar, de pensar. Não, peraí, vou dar uma trégua, tem acordo, tem perdão. Não, nunca chegará a um acordo com quem você está discutindo. Não tem honra para chegar a romper e desconsiderar os termos de um acordo. É pouco demais. Eu não vou me submeter a isso. Eu tenho pouca honra se eu me posicionar desse jeito. Se eu me posicionar com aquele que dá trégua, com aquele que tem acordo, com aquele que tem perdão. Não. O homem que tem pouca honra, que chegará a romper e desconsiderar os termos de um acordo. Abriga um ódio tão profundo e implacável, que se posiciona
de uma forma irreconciliável. Temos mais um para a nossa instrução de hoje. Homens caluniadores. Caluniador. O diabo, ele é o padroeiro dos caluniadores e o senhor de todos eles. Coloca para mim, por favor, Provérbios 6, a partir do versículo 16. É o pecado que espalha contenda, dissemina intrigas, joga uma pessoa contra a outra, destrói pontes de contato, cava abismo nos relacionamentos. Esse é o pecado que abomina ao Senhor. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que Ele detesta. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre irmãos. Caluniadores. Um caluniador destrói o maior patrimônio de uma pessoa, o nome. O nome. Quando nós nos posicionamos como os caluniadores, coloca no versículo 19, por favor, de novo. Quando nós nos colocamos como caluniadores, o caluniador destrói o maior patrimônio de uma pessoa que ela tem. O que é? Os bens? Não, é o nome. A testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre irmãos. Que é isso? Você vai acabar com a vida de alguém. Você vai acabar com o nome de alguém. E quantas pessoas são vítimas disso? E quantas pessoas são vítimas disso? Irmã Silene, lá no mundo? Não, na igreja. Homens serão cruéis. Uma fera selvagem, que é um ser humano, quando ele não se posiciona como um servo de Deus. Como alguém que sabe o seu devido lugar. Mas nos últimos dias estamos nos engrinhando, entrando, se enfiando na impiedade dos últimos dias. Cruéis. O significado aqui é de um indivíduo tão selvagem que não tem nenhuma sensibilidade nem simpatia. Suas palavras machucam, suas ações ferem, suas reações são de impetuoso, de pessoas que correspondem a uma tempestade. Próximo, homens serão traidores. O que significa delator? É aquele entreguista, em que não se pode confiar. São informantes traiçoeiros. Que é isso, irmã Silene? Pessoas que você não pode contar nada. Que no próximo almoço da casa dele, que tiver alguém, ele vai contar. Os traidores comportam-se traiçoeiramente, como Judas Iscariotes, entregando Jesus. Entregando a vida, a situação e o problema de alguém para outro. São víboras peçonhentas, lobos, vorazes, rochas submersas, perigos implacáveis. E aí? Será que nós estamos livres? Será que nós estamos livres? Vamos para o próximo, porque nós temos bastante. Homens serão atrevidos. Uma pessoa levada pela paixão.
é usado para descrever aquele indivíduo que não para de falar ou agir, movido completamente por sua paixão, incapaz de pensar de forma prudente e sensível. É o ser humano que não se detém diante de nada para obter seus propósitos. Homens serão inimigos do bem. Aquele que não gosta de boas amizades. E quando eu estava estudando, esse é terrível. Porque, pesquisando, esses são como urubus que preferem a podridão. Seu paladar moral perdeu completamente a sensibilidade. E essas pessoas têm a atração mórbida por aquilo que está podre, por aquilo que Deus abomina, por aquilo que Deus rejeita. Esses são os pecados escritos na relação do homem com Deus. Tem mais? Tem. Os homens serão blasfemadores. Significa insulto a Deus e aos homens. Descreve aqueles indivíduos que desanda a boca a falar contra Deus, contra o próximo, zomba de Deus, escarnece do próximo com suas palavras carregadas de veneno, faz crítica cruel a Deus e aos homens. Eu acho que esse aqui, talvez, na igreja tenha poucos. Mas é capaz de ter. Que insulta a Deus e aos homens. Nós estamos vendo a sociedade corrupta. Fazendo isso. Insultando a Deus, insultando os homens. Falam contra Deus, falam contra o próximo. E eu disse que aqui poucos, espero que tenha poucos mesmo. Porque seria um insulto realmente, da parte de um cristão. Falar mal do seu Criador. Dos homens, aparentemente parece que isso é normal. Mas o nosso Criador, zombam de Deus, escarnece do próximo. E eu me pergunto, aonde iremos parar se tudo isso aqui de impiedade estiver relacionado conosco? Estiver relacionado não só ao mundo, mas àqueles que estão na casa do Senhor. Porque eu acredito que é para nós. Eu acredito que essa aplicação também é para nós. Eu acredito que não foi só para esse tempo. Também é para os nossos dias. Os homens serão ingratos, sem graça, sem gratidão. Refere-se às pessoas que... Me refiro às pessoas que se negam a conhecer sua dívida com Deus e com o próximo. E nós temos dívida com Deus? Ele pagou por todos os nossos pecados ali naquela cruz. O mínimo que nós podemos ser é gratos. É gratos. É grato por esse favor, por essa graça que nós não merecemos.
Aqui o termo se refere a pessoas que mesmo recebendo tudo, não retribuem nada. Sabe aquela coisa, Deus me deu, eu orei, Deus me deu, mas ainda falta mais um pouco, o Senhor tem que me dar mais? De pessoas que mesmo recebendo tudo, não retribuem nada. Não agradece, não é grato, eu quero é mais, eu preciso mais, aqui é pouco, eu mereço mais. São como os 9 leprosos curados, que não voltaram. Para agradecer. São como os 9 leprosos curados que não voltaram para agradecer. Meu Deus, como isso mexe comigo. Como isso me emociona. Porque enquanto eu viver, eu quero ser grata a Deus pelo ato de cruz, a qual Ele deixou o seu Filho se entregar por nós. E por aquele que está ao nosso lado, que tem nos ajudado todo dia. Quem aqui nunca recebeu a ajuda de alguém? Um dia. Talvez hoje o patamar que você esteja, você não esteja precisando, mas um dia alguém te ajudou. Homens serão ingratos. Sem graça, sem gratidão. Eu queria dizer que você está vivo, que você está andando, que você está respirando por causa dessa graça. Imerecida, mas Ele te deu. Sua vida foi alcançada por ela. Meu Deus. Homens serão irreverentes, indecentes. Indivíduo que vive abertamente no pecado, sem qualquer pudor. Trata-se daquela pessoa que já perdeu a vergonha, cujo único objetivo de vida é satisfazer os seus desejos pervertidos. Vamos para o próximo. Homens serão mais amigos dos prazeres do que de Deus. Essas pessoas adoram a si mesmo em vez de adorar a Deus. São egolatras, narcisistas, estão embriagadas de amor por si próprio, vivem para satisfazer os próprios desejos, fazem da vida uma corrida desenfreada em busca do prazer imediato. São consumadores hedonistas. O que é isso? Vou explicar para vocês. Egolatras, pessoas que cultuam o próprio eu, que pratica a egolatria. Apreço excessivo pela própria pessoa. Tem isso na igreja? Tem. Infelizmente tem. Pode ser que aqui no nosso meio não tenha, mas eu acho que em alguns outros lugares tem. Hedonistas, o que é? Que ou aquele que é partidário do hedonismo, ou que vive como se o fosse. É uma doutrina moral, filosófica, que prega a ideia de prazer extremos, um bem supremo que traz sentido para a vida e a existência humana. E interessante, o hedonismo cristão é quando um cristão busca a satisfação dos seus prazeres mais do que busca a de Deus, ou seja, ele coloca a busca pela sua própria felicidade acima da busca a Deus. Eu nem sabia que existia. Você pode estar pensando, eu também não. Mas quando a gente vai estudar, a gente descobre esses negócios aí, ó. E aí a gente fica surpreso. Meu Deus. Marcelene, tem na igreja? Tem. Com certeza tem. Senão não estaria aqui. Senão não estaria na palavra de Deus. O lazer, a diversão, o culto ao corpo,
estão tomando o lugar de Deus na sociedade contemporânea. A televisão, os salões de jogos, os jogos da internet estão ocupando a mente e o tempo dos crentes. Em média, aí acredito que os cristãos passam mais tempo diante da televisão, diante das redes sociais. Nós, vou incluir assim, porque eu também fico, eu também vejo, eu também acesso. Nós, do que estudando a Bíblia. Muitas pessoas que frequentam a igreja estão assim. Irmã Silene, como assim? Simplesmente, eu só leio quando eu estou com dor de barriga. Ou se não, fica aberto no criado no Salmo 91. Te protege do quê? De nada. Hoje é quinta-feira. Vou fazer uma pergunta, responda para você mesmo. Você não precisa me responder. Quantas vezes você pegou a Bíblia para ler? Celular, quando a gente acorda, outro dia o pastor Marcos falou sobre isso aqui. Ele pegou para olhar a hora, aí a gente vê a notificação, ele falou, se eu não me engano, uns 20 minutos, né, pastor? De 15 a 20 minutos. É assim. Pega, olha, nossa, fulano mandou mensagem, deixa eu já responder. Nossa, fulano mandou bom dia, deixa eu falar bom dia para fulano também. E Bíblia, e leitura, e tempo. Com Deus. Irmãos, nós gastamos mais tempo com a televisão, com o celular, do que estudando a Bíblia. Ah, mas me dá sono, me dá dor de cabeça. Irmão, pelo amor de Deus, toma um remédio. Dorme antes. Quando você acordar, você lê. Porque não dá para ter intimidade com Deus, não dá para você dizer que conhece esse Senhor, sem leitura e sem oração e sem prontidão a Ele. O que vamos nos tornar? Vamos nos tornar como essas pessoas, impiedosos nos últimos tempos. Muitas pessoas que frequentam a igreja ainda vão em boates, clubes noturnos, casa de show. O mundo está aí, na vida dos cristãos. Porque a gente não busca, a gente não se prontifica, a gente não quer mudar a conduta moral que nós vivemos, que nós estamos, que nós pertencemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Homens serão desobedientes aos pais. E este é o maior sinal de decadência de um povo. Que eu iniciei dizendo sobre isso. Que até hoje eu obedeço aos meus pais, mesmo de longe. Quando os filhos não respeitam mais os pais, perderam por completo qualquer respeito à autoridade. E o que se espera daí? Anarquia e confusão. Irmã Silene, não é pesado? É, mas Deus pega pesado com a gente mesmo. São marmanjos que gritam com pai e mães, desrespeitam. Se você não respeita os pais, os seus pais, que foi quem te criou, que foi quem te educou, como eu disse, perderá por completo qualquer respeito a qualquer autoridade. Quem garante que se alguém te parar na rua como autoridade, você não vai tratar igual? Você não vai agir igual? Você não vai se opor? Continua. Os homens serão desafeiçoados. O que isso significa? Sem amor familiar.
sem amor familiar, sem amor entre os pais e os filhos, sem afeição no lar. Sem querer buscar uma família e uma vida saudável. Vamos para o próximo. Os homens serão avarentos. Conduta moral em relação ao dinheiro. Significa literalmente amantes da prata. Éfeso era a casa do tesouro da Ásia Menor. E muitas pessoas ali se perderam não por causa da pobreza, mas por causa da riqueza. Mais pessoas perdem a sua alma na fartura do que na escassez. O dinheiro é o Deus mais adorado desse século. Vou repetir de novo. O dinheiro é o Deus, com D minúsculo, mais adorado desses séculos. As pessoas matam, morrem, casam, se divorciam por amor ao dinheiro. Vejamos o que a Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 7. Perdão, falei 1 Coríntios, não, 1 Timóteo 7, diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Vou ler de novo. Tendo, porém, sustento, que é o que você tem, que Deus provê sobre a sua vida, e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Que é isso, irmã Silene? Está sendo sustentado? Está coberto? Esteja contente com isso. Mas os que querem ser ricos, caiam em tentação, em enlaço e em muita concupiscência, loucas e nocivas, que submerge os homens na perdição e ruína. 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviarão da fé e se transpassarão a si mesmo com muitas dores. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz. O dinheiro é o Deus mais adorado desse século. O que está acontecendo? Está acontecendo uma espiritualidade divorciada da vida. Como assim, irmã Silene? Aqui trata-se de questões importantíssimas relacionadas à nossa espiritualidade. Nós estamos se divorciando dos conceitos, dos mandamentos, dos preceitos, dos princípios de Deus. Todos esses problemas relatados anteriormente, aqui, nessa carta, nós vemos Paulo descrevendo uma impiedade nos últimos dias. E o que é isso, irmã Silene? As pessoas frequentam a igreja, mas não mudam a vida. Essa é a espiritualidade divorciada da vida. As pessoas frequentam a igreja, mas não mudam a vida. O mundo está arruinando a sua espiritualidade, fazendo com que você seja um divorciado da vida cristã. E essas pessoas que vêm à igreja, elas têm forma de piedade, mas não têm poder. É bem verdade que
Ainda prevalece os costumes formais da religião, mas não lhe concede nenhuma influência sobre sua vida. E religião, modo de falar, ou melhor, religiosidade. Os grandes profetas, eles apontaram os pecados de Israel, de Judá. Amós denunciou o crescimento da religião e da injustiça. Isaías fez um diagnóstico parecido em Judá. Jesus, em seu tempo, trouxe lume à hipocrisia dos fariseus. E a mesma epidemia ainda está entre as pessoas que Paulo aqui está descrevendo. Evidentemente, essas pessoas frequentavam a igreja, cantavam hinos, diziam amém, as orações eram feitas, entregues as ofertas, tinham aparência e palavras piedosas, mas não eram assim dentro deles. Mas não era assim. Aparência externa, sem realidade interna. Religião sem moral, fé sem obras. Quando nós olhamos para algum segmento da igreja evangélica brasileira, constatamos esse problema. Ela cresce em números, mas não cresce em compromisso. Tem carisma, mas não tem caráter. Mostram números, mas não vida. As pessoas entram para a igreja, mas não são transformadas pelo Evangelho. Infelizmente. Infelizmente. E Paulo diz da necessidade de se afastar. Foge também destes, ou desses afaste-se. Paulo não está ordenando que Timóteo se afaste de todos os pecadores, porque se fosse assim, precisaria sair do mundo. Paulo está dizendo que Timóteo não deve ter comunhão com aqueles que se dizem crentes, mas vive de forma desordenada ou hipócrita. É como se Paulo estivesse descrevendo uma espécie de cristianismo pagão. Porque se estivermos nesse aqui, enquadrado nisso, é isso. Olha, para finalizar, olha o que Paulo fala para Timóteo, nos versículos 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? É isso aí que Deus tem para nós hoje. Finalizando com uma instrução maravilhosa da parte de Paulo para Timóteo. E aí? O que nós vamos fazer? Se coloque de pé. E aí? Qual vai ser a nossa postura? Qual vai ser o nosso primeiro passo? Antes de subir aqui, o Ministério de Louvor estava louvando.
que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ninguém vai se esconder dele. E é fato e é verdade que ele virá buscar a sua igreja. E nós temos que estar preparados. Inclusive, para exortar aqueles que se encontram nessa situação de impiedade nos últimos dias. Amém? Soberano Deus, Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, obrigada, Senhor, por esta palavra. Eu sei, Senhor, que não é uma palavra, Pai, a qual nos traz alegria, é verdade. É uma palavra que nos faz refletir, é uma palavra que nos exorta, é uma palavra que nos traz reflexão, é uma palavra que nos faz pensar sobre os nossos atos, é uma palavra que toca, Senhor, em algo sobre nós, a qual nós já praticamos ou estamos praticando, Pai, mas é a Tua palavra. É o Senhor falando com a Tua igreja. Estamos vivendo tempos difíceis, furiosos, violentos, nós estamos vendo isso dia após dia e nós precisamos de um posicionamento. E o Senhor usa Paulo para exortar, Senhor, esta igreja, para instruir Timóteo. E ainda diz para ele ser perseverante, para que ele se posicione com aquilo que ele aprendeu. Pai, nós estamos diante de irmãos aqui presentes, pessoas nos assistindo, a qual conhece a palavra do Senhor, a qual já teve intimidade contigo, a qual veio por algum motivo, a qual essa palavra tocou e alcançou esses corações. E Pai, se há um fundo de verdade nessas vidas, nesses corações, que hoje haja arrependimento, que hoje haja postura, que hoje façamos com que pensamos diferente e agimos diferente daquilo que é abominável aos Teus olhos. Pai, nos afasta de pessoas assim, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, não nos permita estar próximo de pessoas com essa impiedade, com essas atitudes, porque provavelmente nós vamos ser influenciados, Senhor. Então, Pai, trabalhe em nós de uma forma a qual nós não venhamos ter acesso a isso. E se tivermos, e se vermos, e se ouvirmos, Pai, nos afasta, para que nós não venhamos ser corrompidos também. Mas eu clamo a Ti, Senhor, pela vida daqueles que se encontram nessa impiedade, que se encontram arrogante, avarento, irreconciliável. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita essas vidas. Aqui, Senhor, e na internet, onde quer que seja, que esteja, que vai ouvir essa ministração, Pai, o Senhor tem o poder de tocar, de vir com a Tua intervenção divina sobre as nossas vidas, Pai. Trabalhando, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. Faz isso sobre nós. Faz isso sobre a minha, sobre a vida dos meus irmãos aqui presentes, sobre aqueles que estão nos assistindo, que estão cultuando. Que nós possamos sair daqui, Senhor, nessa noite refletindo quem nós somos diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos para o nosso ofertório. Os irmãos da casa já sabem como funciona. Os irmãos estão aí no lado com os envelopes, o Pix na tela. Para os irmãos que nos assistem, está a descrição aí no canal. A nossa comunidade é aquela comunidade que todos já conhecem e sabem que não fala de dinheiro. Então, que nós possamos nos aconselhar com o Senhor neste momento, para que nós possamos votar, dizimar e ofertar. Amém? Soberano Deus, Pai Celestial, neste momento nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Para um momento de ofertar, de votar, de dizimar, que o Senhor toque no coração dos Teus filhos, Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Conforme aquilo que o Senhor instruiu, os Teus filhos possam ser conduzidos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Visita cada lar, cada família, cada empresa, Pai, cada um dos Teus filhos que tem algo para resolver, Senhor, com pendência sobre a sua empresa, Pai, sobre aquilo que tem colocado diante da Tua presença, que o Senhor possa vir operar, Senhor, que o Senhor possa, de forma especial, Senhor, dirigir os Teus filhos.
Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada vida, Pai. Abençoa, Senhor, a vida dos nossos irmãos, que contribui, que ajuda, que oferta, e que de forma especial a tua mão poderosa seja sobre esses lares, sobre essas casas, sobre essas empresas e sobre a vida daquele que está desempregado, que o Senhor possa abençoar, Pai, abrindo uma porta para que o teu filho possa com satisfação, amor, cumprir com seus compromissos e também poder, Senhor, contribuir na tua casa, Pai, para os compromissos deste lugar que nós temos, em nome de Jesus, amém.